do Senhor. Pai, aqui está teu amado, aqui o vaso escolhido pelo Senhor, Pai. Pai, eu sei que ele está cheio da tua palavra no coração, eu sei que ele está cheio de mananciais para ser transbordado, Senhor. Eu peço que o Senhor fale através dele, Senhor, e usa o teu filho amado para falar de palavras que façam nós crescermos no teu caminho, Pai. Que nós venhamos aprender muito mais ainda com o Senhor, usando o teu filho amado, Pai. Eu peço que o Senhor derrame a tua graça, e eu peço também, Senhor, que o Senhor coloque as tuas asas sobre o teu filho amado, Pai. Proteja o teu coração e tua mente, Senhor, de toda seta inflamada lançada pelo maligno, Senhor, que seja apagada pelo caminho agora, em nome de Jesus. Repreendemos toda ação maligna sobre a vida do pastor agora, em nome de Jesus, para que ele possa ser usado por ti, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecido. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Está sem som? Está sem som. Aleluias. E aí? Tá bom agora? Amém. Amém? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos sentindo falta de alguns irmãos. Alguns estão trabalhando. O pastor Luiz foi para o Brasil, né? Para a diaconisa. E nós estamos trabalhando para o Senhor aqui. Amém? Glória a Deus e aleluias por isso. Amém? Amém. Irmãos, essa noite eu quero trazer, o Espírito Santo me falou, acho que foi na quinta-feira, mais ou menos, lá na fábrica, eu recebi uma mensagem do Senhor, que eu estava pedindo a Deus, na semana passada, uma mensagem para me ministrar nesse sábado. E na quinta-feira de manhã, ali por 10, 11 da manhã, mais ou menos, né, o Espírito Santo me trouxe então uma palavra, que é para me ministrar nesta noite. E a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Espírito Santo me trouxe ao coração, ele nos fala de algo sobre plantar e colher. Nós já ouvimos muitas vezes palavras que nos ensinam que nós temos que plantar as coisas para que nós possamos colher no futuro. Mas eu quero ir mais além. A palavra de Deus mostra que quando nós fazemos algo no reino de Deus, essas bênçãos, essas coisas boas que nós fazemos no reino de Deus, elas vão além, né, da nossa própria vida. Porque são bênçãos, heranças que nós deixamos para os nossos filhos, para os nossos netos, e diz a palavra de Deus até 1000 gerações a partir da nossa vida. A maldição, ela alcança até a 3ª geração. Mas a bênção do Senhor, ela alcança até 1000 gerações a partir da tua vida. Então, por mais que você hoje não esteja vendo resultado, ou não esteja colhendo resultado daquilo que você está fazendo, continue fazendo. Se você não colher, teus filhos vão colher, teus netos vão colher, teus bisnetos vão colher, teus tataranetos vão colher, porque foi algo que você plantou. Você fez hoje. Por mais que você não esteja vendo o resultado dessas plantações, vamos dizer assim. E uma coisa que o Espírito Santo me revelou dentro dessa mensagem é que todas as coisas que nós plantarmos no reino dos céus, ele nascerá na terra. Amém. Que muitas vezes nós queremos plantar na terra e colher na terra. Não é verdade? Só que as coisas do Espírito, elas não vão crescer na terra. As coisas do Espírito se plantam no reino espiritual para que este reino se manifeste na terra. Então nós temos que continuar plantando lá. Então nós não estamos vendo a nossa plantação sendo feita. Nós estamos trabalhando, fazendo as coisas para que este trabalho no mundo espiritual seja plantado. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa obra é na carne, mas quem frutifica é o Espírito. Amém? Amém. Nossa carne trabalha, mas quem frutifica é o Espírito. Então significa que tudo aquilo que eu planto com minhas mãos, com meu entendimento, direcionado pelo Espírito, usando a minha força, está sendo direcionado para o reino espiritual, para o reino de Deus, e ali você está sembrando, você está plantando, sembrando em espanhol, né? Você está plantando para que esta plantação cresça no reino de Deus, no reino espiritual, para que ele possa então dar o seu fruto aqui na terra. Porque nós já entendemos uma coisa, que todas as coisas que estão
realizadas, que estão preparadas no reino dos céus, elas se manifestam na terra. Amém? Então não seria correto nós entendermos que o nosso próprio esforço, nós vamos plantar algo na terra, para que essas coisas cresçam e dê o fruto na terra. Se são coisas espirituais, primeiro nós temos que plantar em um lugar espiritual, para que essas coisas que foi plantado no reino espiritual se manifestem no reino natural. Amém? Amém. Jesus foi criado como Filho de Deus no reino espiritual. Amém? Desde o início ele já esteve com o Pai. Depois ele veio na terra fazer a obra. Amém? Então nós temos que entender dessa maneira. Por mais que nós estejamos orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos netos, e nós não estamos vendo mudança nesse meio termo, mas um dia, essa semente que você está plantando de oração em favor dos teus filhos, no reino espiritual, no reino de Deus, ela vai crescer e ela vai frutificar, e chegar o momento em que ele vai alcançar aqueles que você direcionou essa semente. Amém? Então não canse, não desmaie, como diz a palavra de Deus lá em Josué capítulo 1, e se esforce, tenha bom ânimo, por mais que você não esteja vendo as coisas acontecerem, mesmo que você morra e Deus leve você já deixou a sua semente plantada. Amém? E essa semente, ela uma hora ou outra, ela vai crescer, vai frutificar, e aquele fruto, né, vai ser direcionado para a pessoa que você está intercedendo, para a pessoa que você está orando, para a pessoa que você está pedindo a Deus. Deus alcança essa pessoa, né, pede para sempre pedindo para essa pessoa se converter, aceitar Jesus, ou colocar a sua vida nos eixos, nos linhos, né, ali nos trilhos do Senhor, né. Uma hora a palavra de Deus que está plantada no reino, ela se manifesta na terra. Então nós temos que começar a compreender o reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus, por isso que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus. Amém? Amém. Então quando você busca primeiro o reino de Deus, significa que você está plantando algo no reino de Deus, para que este reino de Deus venha a frutificar e venha a se manifestar no reino natural. Quero convidar você a abrir sua Bíblia ali, Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, versículo 8. Amém. Amém? Ela diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 9. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezem. Amém? Versículo 10. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém? Amém? Amém. Então você pode ver que a palavra de Deus aqui está dizendo uma coisa muito importante. Muitas das coisas que nós passamos na nossa vida, nem sempre foi causa que você pecou. Às vezes nós estamos sofrendo por coisas que muitas vezes não foi nós que fizemos, mas foram heranças que precisam ser quebradas, que vieram dos nossos ancestrais. Nossos bisavós, nossos avós, né? Nossos pais, que fizeram certas coisas e que hoje nós estamos fazendo as mesmas coisas ou pagando por algo que não foi nós que cometemos. Pastor, por que isso acontece na vida de um cristão? Por causa que o cristianismo, ele precisa revelar a verdade para que você seja liberto. Deus não trabalha fora daquilo que ele estabeleceu. Concorda comigo? Se fosse assim, Deus não precisava escrever a sua palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se ela te liberta, uma verdade te liberta, significa que a ignorância ou não conhecer a verdade
te deixa você num estado de escravidão. Porque a palavra de Deus, ela só pode operar de acordo com aquilo que nós conhecemos. Quanto mais nós conhecemos da palavra de Deus, mais Deus requer das nossas mãos. Porque há um conhecimento. Por mais que a verdade da palavra de Deus esteja escrita, você leia aquela palavra, mas não compreenda aquela verdade, ainda continua você andando como se fosse um cego dentro daquilo que você está lendo. Mas quando aquela verdade, ela te revela, vai te revelado aquela palavra, você é transformado. Por que a palavra de Deus só pode operar quando é revelada a verdade? Porque somente quando o Espírito de Deus, que vivifica a palavra, pode transformar a nossa vida. Pastor, como é que pode me dar um exemplo, então, de alguém que conhece a palavra profundamente e ela não foi transformada? Satanás conhece bem a palavra de Deus, melhor que todos nós. Ele foi transformado? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, e ela é misturada, ela é revelada, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, esse Espírito vivifica a palavra. Porque em Hebreus diz que a palavra de Deus é eficaz e viva e eficaz. Amém? Então, quando nós falamos de palavra viva e palavra eficaz, significa que essa palavra ela só pode ser desta maneira a partir do momento em que a palavra de Deus for ministrada ao nosso coração, revelada ao nosso coração, pela presença do Espírito Santo, que vivifica todas as coisas. Amém? Então, quando nós conhecemos a verdade, nós podemos romper, quebrar essas maldições, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Amém? Então, se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, significa que primeiro eu tenho que entender a revelação da verdade para que eu possa começar a operar debaixo desta verdade revelada. Amém? Aí eu entendo a verdade, como essa que eu estou passando para vocês, porque eu quero que vocês quebrem esse tipo de maldição nas suas vidas. Ah, meu pai foi pobre a vida inteira, eu tenho que morrer pobre. Isso não é de crente. Né? Meu pai faleceu com câncer, o meu destino é morrer com câncer. Não, isso não é o teu destino. Né? Meus pais morreram, pai e mãe têm problema de coração, como teve lá em casa. Isso não é para mim. Só tem esse tipo de coisa quem aceita esse tipo de coisa. Né? A maldição tem que ser quebrada a partir do conhecimento da verdade, da revelação da verdade da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo. A partir do momento que eu quebro essa maldição, é no momento em que eu estou debaixo de Jesus Cristo. E quando eu estou debaixo de Jesus Cristo, a função do Espírito Santo na tua vida é revelar Jesus, a verdade de Jesus para a tua vida, para que você possa quebrar todas essas maldições que foram acarretadas dos teus ancestrais. Por que, pastor, que você fala isso? Agora eu volto naquela ministração que eu preguei lá em Fuji. A questão é que quando você está lavado pelo sangue de Cristo, o teu DNA já não é compatível com os teus pais. O teu DNA é celestial. Amém? Porque você agora é filho de Deus. Amém? Então significa que todas as coisas têm que ser quebradas na tua vida a partir do momento em que a verdade está sendo revelada na tua vida. E você então pode, com autoridade, chegar: eu não aceito mais o problema da diabetes que tem na minha família, eu não aceito sobre a minha vida, e eu quebro ela aqui agora. Minha filha está livre de diabetes também, porque uma vez que eu quebro a maldição hereditária que está sobre a linhagem da minha família, eu quebro aqui, ele não tem como alcançar a minha filha e nem o meu neto. Por quê? Porque um movimento dentro da palavra da verdade traz o conhecimento para a minha vida, que eu quebro essa maldição. Então, a partir da minha vida para frente, até 1000 gerações serão abençoadas pela atitude que eu tive de plantar uma palavra no reino dos céus, dizendo: eu não aceito mais a maldição hereditária dos meus pais sobre a minha vida. Então, significa que eu planto uma palavra, que essa palavra vai crescer, vai frutificar, e a bênção a partir de agora vai sair sobre a minha filha, sobre o meu neto, sobre o meu bisneto, tataraneto e todas as linhagens que vieram a partir deles. Por quê? Porque a maldição, uma vez que foi quebrada, não tem autorização e nem autoridade de tocar em ninguém que está
a partir da minha vida. Amém? Então nós precisamos entender como funcionam as coisas dentro da palavra de Deus. Não adianta nós pegarmos textos da palavra de Deus, né, e tentar fazer deste texto, né, um caminho para me seguir. Não, você tem que pegar o texto e pedir a Deus: Pai, pelo Espírito Santo, revela-me a verdade que está contido nesta palavra. Lembra quando eu preguei aqui um tempo atrás e falei para você que a palavra de Deus, quando ela não for direcionada pelo Espírito, ela não pode gerar vida, mas ela gera morte. A palavra de Deus, ela mesmo fala: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Então nós podemos entender uma coisa: palavra do Senhor pregada sem a manifestação do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, não vai gerar vida. Amém? Posso subir no púlpito e fazer uma pregação tremenda, de muitas conexões bíblicas, de conhecimentos bíblicos, de versículos decorados e encaixados da melhor forma possível, mas se não tem a presença do Espírito Santo, por mais bonito e lindo que seja, não revela, não transforma, não quebra maldição, porque não traz a verdade revelada pelo Espírito Santo. Nós temos que ser direto e verdadeiros naquilo que nós ministramos. A palavra de Deus, ela vai trazer vida a partir do momento em que for revelada pelo Espírito Santo. Não há maldição quebrada se não for revelada por Ele. Amém? Porque a partir do momento em que o Espírito Santo trabalha na minha vida, revelando a Cristo, que é o trabalho dele, que você vai ler João 14, 15, 16, você vai ver que essa é a função do Espírito. O Espírito Santo, ele vai trabalhar revelando Cristo na tua vida e vai trazer todas as coisas que você precisa saber na tua vida a partir do momento em que você aceita Jesus. O Espírito Santo vai lá no coração de Deus, no centro, no âmago da questão do Espírito Santo, da questão do teu propósito. Ele vai trazer o teu propósito que Deus tem na tua vida e vai começar a revelar a você o propósito pelo qual Deus te enviou a esta terra. Amém? Então, a partir do momento em que a palavra de Deus está sendo revelada, né, a verdade de Deus está sendo revelada, né, nós não podemos manipular a verdade de Deus ao nosso favor. Nós temos que ministrar a palavra da verdade de acordo com aquilo que o Espírito Santo está indicando que façamos. Porque muitas vezes nós manipulamos os textos bíblicos a nosso favor. Nós temos que trabalhar debaixo da unção do Espírito, trazendo a revelação que o Espírito nos passa, para que nós possamos trazer a verdade revelada. Porque é somente através daí que há uma libertação nas nossas vidas. Amém? Por que falo nas nossas vidas? Porque primeiro me liberta, para que eu possa ministrar. Amém? Então nós possamos entender essas coisas, irmãos. Tudo aquilo que você está fazendo hoje, em prol dos teus filhos, em prol dos teus netos, em prol dos teus sobrinhos, dos teus irmãos, de tudo aquilo que você tem orado e pedido a Deus, Deus toca na vida, faz algo mover no reino espiritual, para que essa pessoa possa entender que o Senhor existe, que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor livra, que o Senhor tem um plano melhor para a vida dele. Cada vez que você ora isso, mas talvez você não veja ainda, o que mais desanima o ser humano é muitas vezes ver que não está acontecendo muita coisa no reino natural, porque você está focado no reino errado. Porque você tem que entender que tudo aquilo que você faz em prol de alguém, orando a um Deus que é espiritual, você não vai ver uma coisa acontecer naturalmente. Ele vai acontecer a partir do momento em que Deus entra na situação, na vida daquela pessoa. Porque você planta no reino espiritual para que ele possa crescer no reino natural. Então nós temos que primeiro, como diz Jesus, buscar primeiro o reino de Deus. É este reino que nós temos que buscar, é este reino que nós temos que plantar, é neste reino que nós vamos ser transformados. Porque este reino foi implantado na terra pelo Filho de Deus, Jesus, quando veio à terra. Né? Quando no Pai Nosso ele já orou, Jesus já orou. Pai Nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino. Amém? Então ele introduz o reino de Deus na terra. Ou seja, antes disso não tinha como você interceder por alguém, plantar algo lá para que seja manifesto na terra. Não era dessa forma que acontecia.
Acontecia da seguinte maneira: quando Deus, para libertar o seu povo, Deus enviava o Espírito Santo sobre a vida de Sansão, por exemplo, de Gideão, de Abraão, de Moisés, para fazer a obra de Deus. Fazia a obra de Deus, o Espírito Santo saía. Então, o reino de Deus, quando ele foi implantado no reino da terra, para que possa ser manifesto, e através desse reino poder expandir o reino de Deus aqui na terra, ele veio para ser, habitar continuamente no ser humano. Este reino chama Espírito Santo. O Espírito Santo veio para manifestar o reino de Deus. E muitas vezes o foco que a igreja ensina hoje é meias verdade. Por quê? A maioria das igrejas pregam isso. Você tem que lutar para ganhar o quê? O reino dos céus. Não é verdade? Toda igreja vai ensinar você, você tem que fazer isso, 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 porque quando Jesus voltar você não vai subir. Então nós ensinamos a igreja, graças a Deus aqui não, as igrejas ensinam que você tem que lutar para ganhar o reino dos céus. E na realidade é o contrário. Porque quando você aceita Jesus, você já faz parte do reino de Deus. Então você não precisa lutar por aquilo que já é teu. Não pelo teu mérito, não pelo meu mérito, mas pelo mérito daquele que fez o sacrifício na cruz do Calvário. Então eu ganho o reino dos céus por graça. Eu sou salvo por graça. Então eu não preciso buscar ganhar o reino de Deus. A intenção do Espírito Santo, e o trabalho, não é a intenção, o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas é manifestar e expandir o reino de Deus na terra. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo nos capacite para expandir o reino de Deus aqui na terra. Então a intenção não é nós ganharmos os céus, é nós ganharmos a terra. Amém? Amém. Porque quando nós plantamos palavras, como é que nós plantamos palavras? É quando nós pedimos a Deus, Deus, nós queremos fazer a evangelização, mas que a tua palavra seja revelada ao coração daquela pessoa, e aquela pessoa seja aceite Jesus, e aquela pessoa seja transformada. O que está falando? Uma coisa para que a pessoa entenda o que está falando? Não, está falando e plantando uma semente no reino dos céus. Quando você for fazer isso, há algo espiritual se movendo por trás da tua atitude natural. Amém? Então, quando você for entrar com a palavra para aquela pessoa, o reino espiritual vai interceder em teu favor. Por quê? Porque Jesus disse que ele está intercedendo por nós no reino espiritual. Aleluia. Amém? Amém. Então, quando você intercede por alguém e vai falar de Jesus debaixo da unção do Espírito Santo, já há alguém no reino dos céus, chamado Jesus, que está à destra de Deus ali falando com o Pai, fala, o negócio é o seguinte, ele vai lá falar com fulano, então eu quero que o Senhor liberte ela agora, a mente dela seja totalmente liberta de qualquer influência maligna, para que ela possa resplandecer sobre ela a luz do Evangelho. Amém? Então você começa a trabalhar aqui. Nunca você vai ganhar alguém tentando convencer ela com argumentos terrenos, com argumentos de palavras, com argumentos de motivação humana. Não, você não vai ganhar ninguém dessa maneira. E você pode até ganhar, mas essa pessoa não dura dentro da igreja. Porque eu sempre falo que existem dois tipos de crente. Aquele que é convertido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, porque aquele que convence do pecado é o Espírito Santo. Por mais que você pregue, você veja como as coisas são interessantes. Você prega o Evangelho, mas quem convence ele do pecado dele é o Espírito. Amém. Amém? Por isso que eu falo para vocês, a semente tem que ser plantada lá primeiro, para que depois o Espírito Santo venha trazer o fruto. Amém? Então, quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo intercede. Agora, há dois tipos de crente dentro da igreja. Por que muitas pessoas não duram dentro da igreja? Eu vou te explicar por quê. Primeiro tipo de crente que não fica dentro da igreja é aquele que é convencido por alguém a ser crente. Amém? Aquele que convence alguém, aquele que foi convencido por alguém a ser crente, na primeira batalha, na primeira luta espiritual que ele tiver, ele sai da igreja. Porque não tem raiz dentro daquilo que ele recebeu. Mas a partir do momento em que a pessoa se converte, convencido pelo Espírito Santo, de acordo com a palavra que você ministrou, debaixo da unção do Espírito, essa pessoa se converte. Essa pessoa vai criar raiz na igreja, essa pessoa vai passar luta, prova dentro da igreja, mas nunca vai abandonar o Espírito Santo. Nunca vai abandonar o reino de Deus. Por quê? Porque ela não foi convencida a ser crente. Ela foi convertida a ser cristão.
Amém? Então, há muitas coisas que nós precisamos entender no reino dos céus, o mover do reino dos céus, e nós continuar trabalhando para o reino de Deus. Amém? Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu. Quando fazemos as coisas pelo Espírito de Deus, as coisas ficam muito mais simples, muito mais fáceis. Nós não vamos cansar de fazer as coisas de Deus, porque nós fazemos aquilo que o Espírito Santo está nos levando a fazer. Nós não expulsamos demônio porque somos bons. Nós expulsamos um demônio porque nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo. Nós não curamos o enfermo porque eu sou o Todo-Poderoso. Não, eu só posso fazer isso porque o Espírito Santo está me induzindo a fazer essas coisas. Se nós reconhecermos que nós não podemos nada debaixo do reino natural, se não for manifestado pelo Espírito Santo, se não for influenciado pelo Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, nós podemos sim fazer a obra de Deus debaixo do poder e da unção e fazer grandes coisas. Amém? Se o Filho de Deus, próprio Jesus, não pôde fazer nenhum milagre antes de ser cheio do Espírito, mesmo ele sendo Filho de Deus, aí você pode entender que o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele só fez a obra de Deus, a obra do Pai, depois que ele passou pela água pelo batismo, e ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ele voltou cheio do Espírito. Você vê só que uma coisa é você ir cheio do Espírito e voltar cheio do poder do Espírito. Hoje a igreja está cheia do Espírito, mas não tem quase nenhum poder do Espírito. Por que, pastor? Porque lhe falta o conhecimento. O Espírito Santo só vai poder fazer e realizar alguma coisa através da nossa vida se nós temos conhecimento da verdade. Se a verdade foi revelada a nós. O instrumento maior diante de Deus é quando ele está em uma pessoa, ele habita em uma pessoa e essa pessoa tem o conhecimento da verdade de Deus. A verdade foi revelada a essa pessoa. Cada vez que a palavra de Deus está sendo revelada ao teu coração, você fica mais forte no reino de Deus. Porque cada vez que a verdade está sendo revelada na tua vida, significa que mais santo você vai começar a ser. Eu sempre dou um exemplo muito claro. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, neste vaso, lógico que aqui é a água, né? É branquinha, dá para ver do outro lado, não é verdade? Mas se fosse café que tivesse aqui, vamos dizer que o preto, o café, seria o pecado, né? O que mancha as nossas vestes espirituais. Aí você colocasse ele debaixo de uma torneira, a torneira vai cair água branca. Essa água seria a palavra de Deus. Cada vez que ela for entrando no vaso, o que vai acontecer com o café que está lá dentro? E cada vez que ela for caindo, o que vai acontecer? Ela vai ficar branca. Isso funciona na nossa vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica, nos transforma. Mas desde quando essa palavra pode operar dessa maneira? Através do Espírito Santo. Amém? Quando nós recebemos a verdade de Deus, quando essa verdade de Deus é revelada ao nosso coração, ela vai nos purificando. Porque cada vez que nós formos cometer um pecado, a palavra, o Espírito Santo tem arma nas suas mãos para poder trabalhar com nós. Porque ele não pode te convencer de um pecado se não for revelada a palavra de Deus. Você veja, eu não posso converter, ninguém se converter se você não pregar a palavra. Por quê? Porque somente através do momento em que você ministra uma palavra, o Espírito Santo tem matéria para trabalhar naquela vida. Amém? É automático isso. Se você está debaixo da unção do Espírito Santo e você fala uma só palavra, na unção do Espírito Santo, você ganha aquela pessoa. Mas você não está debaixo da unção do Espírito Santo e fala 1000 palavras, e essas 1000 palavras não vai achar lugar no coração daquela pessoa. O Espírito Santo é o maior... Como é que eu posso explicar para você? O Espírito Santo é o maior ajudador do homem na obra de Deus. Né? Nós queremos fazer a obra de Deus, né? Mas nós temos que plantar e fazer com a nossa habilidade debaixo da ação do Espírito Santo. Amém. Porque o que pode tocar no coração daquela pessoa não sou eu.
É o Espírito Santo através daquilo que eu estou ministrando. Amém? Por que você tem que vir no culto todos os domingos, todos os sábados? Para você receber a palavra que está entrando na tua vida. E cada vez que ela entra, ela te liberta. Porque ela está sendo revelada. Amém? Cada vez que você recebe uma revelação de Deus, Deus muda alguma coisa no teu coração, no teu sentimento, no teu entendimento. E cada vez que Deus muda essas coisas nas nossas vidas, Deus nos faz um pouquinho mais parecido com Jesus. Amém? Paulo disse que ele ainda não tinha chegado à estatura do varão perfeito. Não é verdade? Olha o que ele diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É isso que nós temos que fazer na nossa vida, queridos. Muitas vezes nós estamos ainda presos num passado que nós estamos puxando e não deixa nós avançar. Faça como Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém? Porque Jesus, Ele quer nos abençoar. Ele morreu na cruz. Olha só como é uma coisa interessante. O Espírito Santo me revela agora. Jesus morre na cruz para que você continue igual? Não, Ele morreu na cruz para que você faça diferença. Amém. O sangue de Jesus nos abre um caminho para o trono de Deus. Para nós chegarmos diante do trono de Deus. Glória a Deus. Então nós temos que entender que o que Jesus fez na cruz do Calvário nos liberta de muitas coisas e nos coloca em condição de entrarmos na presença do próprio Criador. Amém. Para colocar diante dele aquilo que nós precisamos. Por que muitas vezes se fala assim, mas Deus não sabe que eu estou precisando disso? Você plantou a semente para poder crescer? Você falou para Deus? Você orou, falou, Deus, eu estou precisando disso. Quando você faz esse ato natural, você planta uma semente no reino dos céus. Aí você fala assim, mas Deus sabe da minha situação. Você já orou por isso? Não orei, mas não preciso orar, porque Deus sabe da minha situação. Você plantou a semente? Como é que você quer colher? A palavra de Deus diz que buscai, batei. Então, por isso que nós temos que compreender a palavra de Deus e começar a operar de acordo com a vontade do Espírito Santo, para que nós possamos obter resultados, mais concretos na nossa vida. Nós precisamos começar a entender essas coisas, amém? Eu creio que está ficando bem claro para os irmãos. Romanos 5:12. Você veja que na questão da maldição hereditária e da bênção também hereditária, que nós vamos ver agora. Romanos 5:12. Amém. Amém? Romanos 5:12. Todos acharam? Amém. Assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Lá desse pula lá para o 15, Romanos 5:15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Amém. Amém? Amém. Então você veja só, existe uma herança de Adão, uma maldição, vamos dizer assim, de Adão, mas existe a bênção de Cristo para nossas vidas. Amém? Nós somos alcançados das duas maneiras, e das duas maneiras, quando você aceita Jesus, você quebra a maldição da morte eterna. Amém? Por mais que você tenha que passar pelo processo da morte física, mas você já tem a garantia da tua vida eterna em Cristo Jesus. Então você veja que
Nós temos uma maldição hereditária que veio até nós, e nós fomos até o dia em que você aceitou Jesus, essa maldição da morte. Mas quando você aceita Jesus na tua vida, você quebra essa maldição de morte eterna e passa a viver uma bênção de vida eterna. Amém? Então você veja que até aqui, até neste momento em que você aceita Jesus, você viveu debaixo de maldição. A partir do momento que você aceita Jesus, né, as condenações que o pecado original podia trazer sobre a sua vida, você pode cancelar ela de acordo com a obediência da palavra de Deus. Amém? Então nós cancelamos maldições dada a nós, o que chegou até nós através de Adão. E nós, a partir do momento, estamos debaixo de uma nova aliança no sangue de Jesus. Porque ele mesmo disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança em Cristo. Então, essa aliança nos dá garantia de que a bênção está a nosso favor. E que a maldição ela foi cancelada a partir do momento em que eu estou sendo lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Então, se nós estamos vivendo ainda alguma coisa que traz, né, um conhecimento, que vem ao nosso conhecimento, que isso é uma maldição de alguma coisa que vem dos nossos ancestrais, que veio de Adão, a nossa vida, nós podemos, pelo sangue de Jesus, falar em nome de Jesus, esta maldição não é mais minha. Porque agora eu sou... Olha só que o Espírito Santo é muito bom, mas o Espírito Santo é maravilhoso. Todos aqueles que estão em Cristo são o quê? Novas. Eis que tudo se fez novo. Amém? E as coisas velhas já? Quando nós falamos que alguma coisa se fez novo, existe alguma coisa antiga neste novo? Então significa que tudo aquilo que era de ruim, feito por Adão naquele dia do pecado de Adão, que chegou até nós, quando nós aceitamos Jesus, tudo se fez novo. Eis que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez. Então significa que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Se nós somos nova criatura, significa que Deus fez tudo novo. Amém? Nós temos um passado novo, que foi eliminado. Nós temos um futuro brilhante nas mãos de Jesus. Nós temos um destino de vida eterna e não de morte eterna. Nós temos uma eternidade com o Pai, o Criador de todas as coisas, e não uma eternidade de morte, não com o diabo, porque o diabo vai morrer lá e for para o inferno junto com o diabo, ele não vai ter o diabo como rei, o diabo está condenado como aqueles que estiverem lá. Amém? Diferente daqueles que forem levados para o reino dos céus. Teremos um Deus, um Pai, e nós estaremos eternamente com Cristo Jesus. Amém. E com o Pai no reino dos céus. Amém? Amém? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma maldição há sobre as nossas vidas que não possa ser quebrada pelo sangue de Jesus. Nenhum tipo de doença hereditária dos nossos familiares, dos nossos pais, que não sejam quebradas, que não possam ser quebradas pelo sangue de Jesus. Querido, o sangue de Jesus é tudo que nós temos. O sangue de Jesus é algo poderoso sobre as nossas vidas. Há uma palavra de revelação fervendo no meu coração. Eu creio que essa palavra vai fazer diferença na tua vida. Essa palavra vai fazer a diferença por quê? Porque a tua maneira de orar vai mudar. Porque quando você ora e você entende para onde vai parar esta oração, você vai orar com mais autoridade, com mais vontade. Não é verdade? Porque você sabe que vai produzir isso na tua vida. Você sabe qual é aquilo que vai te produzir a partir do momento em que você colocar os teus joelhos e aquela palavra vai ligar no reino dos céus. Amém? Então você vai, a partir de hoje, você tem toda a autoridade. E a autoridade não é tua, a autoridade foi dada por Deus para a tua vida.
Você precisa entender que cada vez que você dobra o teu joelho dentro do teu quarto, você não está falando para as quatro paredes. Você está falando diretamente do reino dos céus. Você pode ver uma imagem, talvez algum desenho, não sei, me veio uma imagem agora. O Sérgio, acho que você assistiu aquela Crônicas de... Isso. Você vê que ela entra no guarda-roupa, ela abre, né, uma porta que tem no fundo do guarda-roupa, né? Sim, sim. Aí ela passa para um outro mundo. É a mesma coisa quando você dobra o teu joelho. Quando você dobra o teu joelho, se abre uma porta no reino espiritual. Você não vê, mas abre uma porta no reino espiritual. Uma vez eu estava, logo quando eu me converti, eu estava orando na sala. Eu lembro até hoje que eu estava ajoelhado no sofá e me deu uma sensação tão forte de alguém estar me observando. Sabe que quando você está andando na rua ou está em algum lugar, você tem uma sensação que alguém está te olhando? Mas foi tão forte aquela sensação, e eu estava abaixado, eu olhei por baixo do meu braço, eu vi atrás de mim algo branco que saía do chão até o teto, que estava atrás de mim. Eu falei assim, e eu continuei orando, porque eu era novo, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Ou era o próprio Cristo, ou era um anjo do Senhor que estava ali, mas alguma coisa boa era, porque eu me senti muito bem naquela hora, né? Então, quando você dobra os teus joelhos, com a verdade de Deus esclarecida na tua mente, você é liberto pela verdade de Deus, né? Você tendo um entendimento que quando você dobra os teus joelhos para buscar a presença do Rei, te abre algo no reino espiritual, abre a tua janela para que você possa chegar diante do santuário de Deus. Não porque você é bom o suficiente, mas por aquele sangue que está sobre a tua vida. Porque aquele sangue que está sobre a vida é o novo e vivo caminho. Amém? Amém. Que Jesus abriu para que você e eu pudéssemos colocar nossos joelhos e buscar a presença de Deus, e esse mundo espiritual pudesse se abrir diante de Deus, diante de você, e você possa estar orando diretamente no santuário, no santo dos santos. Nem é no santo, no lugar santo, é no santo dos santos, na presença, vamos dizer, como se fala, no tabernáculo antigo, né, de Moisés, né, você entrava no santuário, depois entrava no santo dos santos, ou seja, o lugar onde estava a presença de Deus, onde o lugar onde estava a arca. Esse lugar está aberto para você hoje. Porque quando Jesus morre na cruz, o que acontece com o véu que separava o santo dos santos do lugar santo? Ele se rompe de cima a baixo. Como se dizendo assim, hoje não tem mais barreira para aquele que me buscarem. Deus estava falando naquele momento. Agora o caminho está aberto. Só vem para cá quem quer. Aquele que não quer vir não me encontra, mas aquele que quer me encontrar, a porta está aberta. Amém? Hoje nós temos, pelo novo e vivo caminho, que Jesus consagrou pelo seu sangue, pela sua carne, naquele dia na cruz do Calvário, é um presente, é uma herança nossa. Por quê? Porque nós fazemos parte da nova e eterna aliança no sangue de Jesus. Amém? Então você tem essa liberdade hoje. Amém? Então você possa usufruir dessa verdade, desta palavra que está chegando no teu coração, com uma revelação de verdade que vai te libertar, que está trazendo libertação à tua vida, que vai trazer, cada vez que você é liberto de alguma coisa que você não está entendendo plenamente, quando te traz essa libertação, ele te traz autoridade. Há mais autoridade sobre a tua vida a partir de hoje. Porque você tem mais autoridade, por quê? Porque foi te revelado alguma coisa, foi te aberto os olhos para muitas coisas, e você pode ter mais autoridade de entrar na presença de Deus, e mais autoridade para manifestar a presença de Deus. Você tem um dobro trabalho, você tem uma autoridade para entrar na presença de Deus, mas tem uma autoridade maior para trazer aquilo que Deus está colocando sobre o teu coração, para você ministrar para outras pessoas. A autoridade, a partir do momento em que nós somos libertos pela verdade de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, nessa noite. Eu creio que a palavra de Deus veio de encontro aos nossos corações nessa noite. Veio trazer verdade, veio trazer revelação, veio trazer transformação, né? Veio nos abrir mais os nossos olhos naturais e os nossos olhos espirituais, principalmente. Amém? Para nós começarmos a enxergarmos aquilo que Deus vai começar a fazer através das nossas vidas e
para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua graça e da tua presença, nós queremos te louvar, te adorar e glorificar o teu nome. Pai amado, obrigado pela palavra revelada nessa noite. Obrigado, Deus, porque tem servido para nossas vidas, Deus, para quebrar, Deus, todas as muralhas que muitas vezes nós mesmos construímos ao nosso redor, ó Deus. Verdade, Pai. Para que possamos, ó Deus, sair Senhor amado, deste contexto, ó Deus, de mesmice, muitas vezes, no mundo espiritual, Pai amado, para poder compreender, ó Deus, o manifestar da tua graça, do teu querer, ó Deus, da tua palavra, ó Deus, amado, sobre as nossas vidas. É que nós oramos nessa noite, ó Deus, agradecemos, te louvamos e te adoramos, ó Pai, porque tu és o Deus soberano e eterno sobre as nossas vidas. Pai amado, abençoa a tua igreja, traz uma semana de graça, de vitória, Senhor amado, de bênção, Senhor amado, sobre a vida da tua igreja, que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo nesta hora, nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar um pouquinho. Todas as coisas que o diácono Sérgio ia fazer para trazer para o panfleto, né, da igreja, não vai poder ser entregue como nos papeizinhos que o diácono Sérgio faz, porque a impressora dele quebrou